Na antiga Babilônia, um homem fiel a Deus se tornaria alvo de uma armadilha mortal. Seu nome era Daniel. E sua integridade brilhava onde muitos viviam de intriga. Você já sentiu que a sua honestidade incomodava alguém ao seu redor? Daniel sentiu isso todo dia. Entre reis, decretos e interesses ocultos, ele permanecia firme como uma rocha. E foi justamente essa fidelidade que despertou a fúria dos homens ao seu redor. Eles sabiam que Daniel era irrepreensível, e isso os corroía por dentro. Não podiam acusá-lo por corrupção, mentira ou traição ao rei. Não havia nada para encontrar. Então, decidiram atacar o único lugar onde Daniel nunca abriria mão. Sua fé seria usada contra ele. Naquele império, a bajulação podia parecer lealdade, mas escondia veneno. Eles se aproximaram do rei com palavras doces e intenções cruéis. Sugeriram uma lei que exaltaria o orgulho do reino por 30 dias. Ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. A punição para quem desobedecesse seria brutal e sem volta. O rei, sem perceber a armadilha, aprovou o decreto com seu selo. O que parecia um simples ato de governo havia acabado de se tornar sentença de morte. Logo a notícia se espalhou por todo o reino. Portas se abriram, vozes se ergueram e todos compreenderam o novo mandamento real. Mas Daniel, ao ouvir aquilo, não mudou seus passos. Ele não correu, não discutiu, não tentou negociar sua consciência. Fez o que sempre fez. 3 vezes ao dia, seu coração se inclinava diante de Deus. A lei podia cercar seu corpo, mas não dominava sua adoração. Enquanto isso, olhos escondidos aguardavam o momento perfeito. E quando o viram ajoelhado, souberam que a armadilha havia funcionado. A fidelidade que tornava Daniel admirável agora seria apresentada como crime. Eles voltaram depressa ao rei, não com justiça, mas com acusação. Primeiro lembraram a lei, para que o próprio rei ficasse preso à sua palavra. Depois, citaram o nome de Daniel. Naquele instante, o palácio ficou pesado. O rei percebeu tarde demais que havia sido usado. Ele não queria condenar Daniel. Tentou encontrar uma saída, um detalhe, qualquer brecha que pudesse salvá-lo. As horas avançaram, mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Ao redor dele, os conspiradores apertavam o cerco. Eles queriam morte, mas a chamavam de cumprimento da lei. Daniel foi trazido diante do rei. Não havia pânico em seus olhos. Apenas uma paz que nenhum decreto conseguia roubar. Dario olhou para ele com dor. Era tarde demais para impedir a sentença. Mesmo assim, antes da queda, o rei ainda pronunciou uma esperança. Que o teu Deus, a quem serves continuamente, te livre. Então começou a caminhada até a cova. A noite parecia mais escura do que antes. Lá embaixo os leões se moviam na sombra. O som das patas e dos rugidos fazia o perigo parecer absoluto. Mas Daniel continuava em paz. Era como se sua alma já tivesse escondida em um lugar que os homens não podiam alcançar. Os guardas se aproximaram. As pedras frias, o poço profundo e os animais famintos formavam um cenário sem esperança. Então Daniel foi baixado em direção à escuridão. Cada palmo daquela descida parecia um adeus. Os homens acima observavam, certos de que a história terminaria ali. Mas o céu ainda não havia dito a última palavra. A pedra foi colocada sobre a entrada. O selo do rei e o selo dos nobres confirmaram que ninguém poderia interferir. Do lado de fora, tudo estava fechado. Do lado de dentro, o impossível estava prestes a acontecer. Longe dos olhos humanos, a fidelidade encontrou o sobrenatural. Um mensageiro de Deus entrou naquele lugar de morte. Não veio com estrondo, mas com autoridade. As bocas que poderiam despedaçar foram fechadas. A violência perdeu força diante da presença divina. Onde todos esperavam terror, nasceu silêncio. Daniel não passou a noite lutando para sobreviver. Passou a noite guardado. Cada rugido foi vencido por uma paz que não vinha da terra.
Enquanto isso, no palácio, o rei não conseguia descansar. Nenhuma música o consolava. A lembrança de Daniel na cova o perseguia. Naquela noite, o poder do rei revelou sua impotência. Ele podia selar decretos, mas não controlar o amanhecer. Dentro da cova, porém, a noite já havia sido vencida. A presença de Deus transformara aquele lugar de morte em abrigo. Quando a primeira luz tocou o reino, o rei correu. Não andou como soberano, correu como quem teme perder um amigo. Seu coração chegou antes de seus passos. Ao alcançar a pedra selada, sua voz saiu quebrada pela angústia. Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus podido livrar-te dos leões? Por um instante só houve silêncio. Então uma voz subiu da escuridão, viva, firme e serena. Ó Rei, viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque diante dele fui achado inocente. Nem contra ti, ó Rei, pratiquei ofensa alguma. Naquele instante, a tristeza do rei virou espanto e alegria. A morte tinha falhado, a fidelidade tinha permanecido de pé. Imediatamente o rei ordenou que o tirassem dali. Mãos se estenderam para resgatar aquele que Deus já havia guardado. Quando Daniel saiu, não havia nele nenhum ferimento, nenhuma marca de garra, nenhum sinal de derrota. A prova estava diante de todos. Ele confiara em seu Deus, e essa confiança o sustentou onde ninguém mais poderia sustentá-lo. Mas a história ainda não havia terminado. A injustiça que tentou destruir Daniel seria agora confrontada. O rei ordenou que aqueles homens fossem trazidos. Os mesmos que manipularam a lei agora tremiam diante dela. A mentira havia prosperado por uma noite, mas não suportaria a luz da manhã. Então o juízo caiu sobre os que prepararam a armadilha. O que haviam planejado para o inocente voltou contra eles. A justiça de Deus não se esquece dos que agem com perversidade. Depois disso, o rei fez algo que todo o reino ouviria. Mandou escrever uma nova proclamação para todas as nações, povos e línguas. Agora não era a vaidade do rei que seria exaltada. Era o Deus de Daniel quem receberia a honra diante do império inteiro. O rei declarou que todos deviam temer e reverenciar o Deus vivo, porque ele permanece para sempre, e seu reino não será destruído. Ele liberta, salva e realiza sinais e maravilhas. Foi ele quem libertou Daniel do poder dos leões. Assim, a história de Daniel não terminou em escuridão, mas em testemunho. Aquilo que parecia derrota tornou-se prova viva da fidelidade de Deus. Daniel prosperou no reinado de Dario, mas seu maior triunfo não foi político. Foi permanecer fiel quando a fidelidade custava tudo. Ele não venceu porque era o mais forte, venceu porque confiava naquele que governa acima dos reis. A cova dos leões se tornou o cenário onde o medo perdeu o domínio, e onde a paz de Deus se mostrou mais forte que a violência dos homens. Talvez essa seja a parte mais difícil de entender. Deus nem sempre evita a cova, mas ele pode transformar a cova no lugar da sua presença. Nem sempre a fidelidade impedirá o ataque, mas ela pode sustentar a alma quando tudo ao redor ameaça desabar. Daniel descobriu que a paz verdadeira não depende da ausência do perigo. Ela nasce da certeza de que Deus continua presente no fundo da noite. Por isso essa história ainda atravessa séculos, porque todos conhecem alguma forma de cova, um lugar de pressão, medo, injustiça ou silêncio. E todos desejam saber se é possível permanecer inteiro ali dentro. A resposta de Daniel é silenciosa, mas poderosa. Vale a pena ser fiel, mesmo quando a fidelidade custa caro, porque nenhuma sentença humana pode encerrar aquilo que Deus decide sustentar. Se essa história tocou seu coração hoje, escreve aqui embaixo: Deus me sustenta. Cada comentário é um testemunho de fé, e talvez alguém que está passando pela própria cova precise ler o seu. No fim, os leões não definiram Daniel. A cova não definiu Daniel. O decreto não definiu Daniel. Sua confiança em Deus definiu Daniel.
E essa mesma confiança continua falando a quem enfrenta a própria noite.